Amado, amada, a oração poderosa de hoje é para você que sente que algo está atacando sua família. Os seus filhos andam inquietos, o lar perdeu a paz, as doenças se repetem e parece que o mal tenta se instalar dentro da sua casa. Mas hoje São Miguel Arcanjo vai entrar na sua vida com a espada de Deus na mão para cortar toda força maligna, curar o que está ferido e proteger sua descendência inteira. A partir desta oração, o mal será desfeito, a saúde será restaurada e a luz do céu vai cobrir os seus filhos. Então agora faça um ato de fé. Se inscreva no canal, ative o sino, curta este vídeo, escreva nos comentários o nome da sua família e compartilhe esta oração com 3 pessoas da sua família ou nos grupos do WhatsApp. Hoje São Miguel Arcanjo vai blindar o seu lar e toda a sua descendência. Glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celestial, guardião valente das almas e protetor incansável dos filhos de Deus, venho até vossa presença com o coração aberto e a alma necessitada, clamando por vossa intercessão poderosa, junto ao trono do Altíssimo. Vós que sois o defensor dos justos, o guerreiro que nunca conheceu derrota, o anjo que com vossa espada flamejante expulsastes Lúcifer e seus demônios rebeldes das alturas celestiais, estendei sobre mim e sobre toda a minha descendência o vosso manto sagrado de proteção. Reconheço diante de vós minha fragilidade humana, minhas limitações terrenas, minha necessidade constante da graça divina e da proteção angelical que somente vós podeis conceder através da misericórdia infinita de nosso Senhor Jesus Cristo. São Miguel, vós que permanecestes fiel a Deus, quando milhares de anjos escolheram o caminho da rebelião e da soberba, ensinai-me a permanecer firme na fé, mesmo quando as tempestades da vida ameaçarem derrubar-me. Vós que bradaste com voz poderosa, quem é como Deus diante da arrogância de Lúcifer, colocai em meu coração esta mesma humildade e este mesmo reconhecimento da supremacia absoluta do Criador, que eu jamais me esqueça de que tudo o que sou, tudo o que tenho, tudo o que conquistei vem das mãos generosas do Pai Celestial. Que meus filhos aprendam desde cedo esta verdade fundamental, que sejam criados no temor santo do Senhor, que cresçam conhecendo os caminhos da justiça e da retidão, protegidos por vossa vigilância constante contra todas as ciladas do maligno. Poderoso arcanjo, vós que fostes escolhido por Deus para ser o guardião especial de seu povo, olhai com misericórdia para minha família. Sei que as forças das trevas não descansam em seus ataques contra aqueles que pertencem a Cristo. Sei que o inimigo ronda como leão faminto, procurando quem possa devorar, mas confio plenamente em vossa proteção. Colocai ao redor de minha casa, de meus filhos, de minha descendência presente e futura, um círculo de fogo sagrado que nenhum demônio ouse atravessar. Que vossos anjos auxiliares montem guarda nas portas e janelas, nos caminhos que meus filhos percorrem, nas escolas onde estudam, nos lugares onde brincam. Que nenhuma maldição lançada contra nós tenha poder de nos atingir, que nenhum feitiço ou trabalho de magia negra possa penetrar na fortaleza espiritual que vós ergueis em nosso favor. Glorioso São Miguel, venho clamar por cura para minha família. Vós que sois conhecido como o anjo da cura divina, que levais as orações dos fiéis até o trono de Deus e retornais trazendo as bênçãos do Altíssimo, intercedei por nós. Se há enfermidades no corpo de meus filhos, tocai-os com vossa mão angelical e restaurai sua saúde perfeita. Se há feridas na alma, cicatrizes de traumas passados, medos que os paralisam, angústias que os consomem, derramai sobre eles o bálsamo celestial da paz divina. Curai as memórias dolorosas, sara as marcas deixadas por palavras duras, por rejeições, por decepções. Que meus filhos cresçam fortes não apenas no corpo, mas sobretudo no espírito, firmados na rocha que é Cristo Jesus, enraizados no amor incondicional do Pai. São Miguel Arcanjo, vós que conheceis todos os planos de Deus para cada ser humano, ajudai meus filhos a descobrirem o propósito divino para suas vidas. Que não se percam em caminhos tortuosos, que não sejam seduzidos pelas ilusões do mundo, que não troquem a eternidade por prazeres passageiros. Iluminai suas mentes com a sabedoria que vem do alto. Abri seus corações para receberem os dons do Espírito Santo.
Fortalecei suas vontades para escolherem sempre o bem. Protegei-os especialmente durante a adolescência e juventude, fases tão perigosas onde tantas almas se perdem. Afastai deles as más companhias, os vícios destruidores, as tentações que poderiam arruinar suas vidas. Colocai em seus caminhos amigos verdadeiros, mentores sábios, pessoas que os conduzam para mais perto de Deus e não para longe dele. Comandante dos exércitos celestiais, estendei vossa proteção não apenas sobre meus filhos, mas sobre toda a minha descendência. Protegei meus netos, bisnetos, todas as gerações futuras que virão de mim. Que o sangue precioso de Jesus Cristo seja aspergido sobre toda a minha árvore genealógica, quebrando toda maldição hereditária, todo pecado geracional, toda doença que passa de pais para filhos. Rompa as correntes espirituais que possam estar amarrando minha família há décadas ou até séculos. Que a partir de hoje, pelo poder de vossa intercessão, minha descendência seja uma geração santa, separada para servir ao Senhor, abençoada em todas as áreas da vida. Glorioso arcanjo, vós que estáis constantemente na presença de Deus contemplando sua face gloriosa, levai até ele minhas súplicas. Dizei ao Pai Celestial que aqui está um servo seu, imperfeito mas sincero, que deposita toda a confiança na misericórdia divina. Dizei-lhe que preciso de sua graça para educar meus filhos no caminho correto, que necessito de sabedoria sobrenatural para guiá-los em meio a um mundo tão confuso e hostil aos valores cristãos. Intercedei para que eu seja exemplo vivo do Evangelho para meus filhos, que eles vejam em mim não a perfeição, mas o esforço sincero de seguir a Cristo, a humildade de reconhecer erros, a disposição de sempre recomeçar. São Miguel, fortalecei minha fé nos momentos de dúvida. Sustentai minha esperança quando as circunstâncias parecerem desesperadoras. Renovai meu amor quando o cansaço ameaçar apagar a chama da caridade em meu coração. Que eu nunca desista de orar por meus filhos, mesmo quando parecerem surdos às minhas palavras, mesmo quando escolherem caminhos que eu não aprovaria. Que minha perseverança na oração seja recompensada com a conversão e salvação de toda a minha família. Nenhum de meus descendentes se perca, nenhum seja condenado às trevas eternas. Todos encontrem o caminho da salvação através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Defensor celestial, protegei especialmente meus filhos dos perigos deste tempo. Protegei-os dos predadores que se escondem atrás das telas de computadores e celulares, dos traficantes que oferecem drogas nas portas das escolas, dos falsos profetas que ensinam doutrinas contrárias à verdade revelada. Guardai sua pureza e inocência pelo maior tempo possível, mas quando chegarem à idade da razão, dai-lhes discernimento espiritual para distinguirem o certo do errado, o santo do profano, a verdade da mentira. Que sejam como Daniel na Babilônia, mantendo-se fiéis a Deus mesmo em meio a uma cultura pagã, como José no Egito, resistindo às tentações e permanecendo íntegros. Poderoso São Miguel, sei que a batalha espiritual é real e constante. Sei que há demônios designados para destruir famílias, para corromper crianças, para roubar o futuro de jovens promissores. Mas sei também que vós sois infinitamente mais poderoso que qualquer força das trevas. Uma única palavra vossa faz demônios tremerem e fugirem. Uma única presença vossa ilumina as trevas mais profundas. Portanto, confio plenamente em vosso poder e intercessão. Estais sempre presente em minha casa. Fazei dela um santuário onde o mal não possa entrar. Que a presença angelical seja tão forte em nosso lar que qualquer espírito maligno seja imediatamente expulso. Arcanjo da luz divina, abençoai o futuro de meus filhos. Abençoai seus estudos para que sejam excelentes alunos, não por orgulho, mas para a glória de Deus. Abençoai seu trabalho futuro, suas carreiras profissionais, para que prosperem honestamente e usem seus recursos para o bem. Abençoai seus futuros casamentos, para que escolham cônjuges segundo o coração de Deus, pessoas que os ajudem a crescer na fé e na santidade. Abençoai os netos que me darão, para que eu possa ver minha descendência multiplicar-se em número e em virtude. Que cada geração seja melhor que a anterior em amor a Deus e ao próximo, em testemunho cristão autêntico.
em compromisso com os valores eternos. São Miguel Arcanjo, colocai em meu coração um amor ainda maior por meus filhos, um amor que reflita o amor paternal de Deus. Ensinai-me a discipliná-los com justiça, mas também com ternura, a corrigi-los quando necessário, mas sem quebrar seus espíritos, a incentivá-los sem alimentar orgulho, a protegê-los sem superprotegê-los. Dai-me sabedoria para saber quando segurar suas mãos e quando soltá-las, quando falar e quando silenciar, quando agir e quando deixar Deus agir. Que eu seja instrumento dócil nas mãos do Pai Celestial para esculpir o caráter de meus filhos segundo o modelo perfeito que é Cristo Jesus. Amém. Glorioso São Miguel Arcanjo, venho diante de vossa presença com o coração partido, carregando as dores e angústias que afligem minha alma de pai, de mãe, de guardião responsável por vidas preciosas que Deus colocou sob meus cuidados. Reconheço diante de vós minhas falhas, meus momentos de fraqueza, as vezes em que não soube ser o exemplo que meus filhos mereciam. Quantas noites passei insone, chorando lágrimas amargas de preocupação, vendo meus filhos se desviarem do caminho reto, tomarem decisões que ferem meu coração, escolherem amizades que os afastam de Deus. Quantas vezes me ajoelhei rogando por um milagre, implorando que o Senhor tocasse o coração deles, pedindo que vós, poderoso defensor, os protegesse das garras do inimigo que tenta destruir nossa família. São Miguel, vós que conheceis cada dor humana porque observais desde o céu nossas lutas diárias, compreendei meu desespero silencioso. Há feridas em minha alma que sangram há anos, traumas de ver meus filhos sofrendo e não poder retirar deles toda a dor. Quando meu filho adoeceu e eu passei noites ao lado do leito hospitalar, sentindo-me impotente diante da fragilidade daquela vida que gerei, onde estáveis vós, quando minha filha chorou lágrimas de rejeição porque foi humilhada na escola, quando voltou para casa com o espírito ferido e a autoestima destroçada, por que não impedistes aquela crueldade? Sei que vós agis segundo os desígnios misteriosos de Deus, que há propósitos divinos que minha mente limitada não consegue compreender, mas arde, em meu peito, a angústia de um pai que deseja proteger seus filhos de todo o mal, e não consegue. Príncipe dos anjos, trago diante de vós as dores específicas que atormentam minha descendência. Há males que se repetem geração após geração em minha família, como se houvesse maldições invisíveis perseguindo meu sangue. Meu avô sofreu com vícios, meu pai lutou contra os mesmos demônios, e agora vejo com terror meu filho sendo seduzido pelas mesmas tentações destruidoras. Há doenças que parecem hereditárias, não apenas no corpo, mas na alma. Depressão que consome a alegria, ansiedade que paralisa, medos irracionais que aprisionam. Por que, São Miguel? Por que minhas orações parecem não ser ouvidas? Por que o céu parece de bronze quando clamo por libertação para minha família? Será que meus pecados são tão graves que meus filhos têm que pagar o preço? Será que não tenho fé suficiente para mover a montanha de aflições que nos esmaga? Guerreiro celestial, conheceis a dor de uma mãe que vê seu filho enveredar pelo caminho da perdição. Já não dorme direito, já não tem paz. Cada toque do telefone é um sobressalto pensando que são más notícias. Vê o filho se afastando, tornando-se um estranho, respondendo com rispidez onde antes havia carinho, trocando o lar por companhias duvidosas, preferindo as ruas às orações em família. Tento dialogar, mas ele não escuta. Tento aconselhar, mas me repele. Tento abraçar, mas se esquiva. Meu coração está partido em pedaços, sangra por dentro, enquanto mantenho um sorriso falso por fora. Choro escondida para ele não ver minha fraqueza. Mas vós sabeis, São Miguel, sabeis de cada lágrima que molha meu travesseiro nas madrugadas solitárias. São Miguel Arcanjo, há pais que carregam a culpa esmagadora de não terem sido presentes quando seus filhos mais precisavam. Trabalharam demais, priorizaram a carreira, buscaram sucesso financeiro, mas perderam momentos preciosos. Agora os filhos estão crescidos, distantes emocionalmente, e a dor do arrependimento corrói por dentro. Será tarde demais? Será possível recuperar o tempo perdido? Ó poderoso intercessor, dizei ao Pai Celestial que há corações sinceramente arrependidos, que reconhecem seus erros e anseiam por uma nova oportunidade.
Que Deus permita a reconciliação entre pais e filhos, que laços rompidos sejam restaurados, que amor esfriado seja reaceso. Não permita que famílias se destruam por orgulho, por mágoas acumuladas, por palavras duras que foram ditas e não podem ser retiradas. Defensor dos inocentes, clamai justiça por todas as crianças que sofrem maus tratos em lares que deveriam ser seguros. Quantos pequeninos são abusados, negligenciados, espancados por aqueles que deveriam protegê-los? Quantos crescem sem conhecer um abraço amoroso, uma palavra de encorajamento, um olhar de aprovação? Essas feridas da infância criam adultos quebrados, pessoas incapazes de amar porque nunca foram amadas, indivíduos violentos porque só conheceram violência. Rogo-vos, poderoso arcanjo, intercedei pela cura dessas almas feridas, que o Espírito Santo derrame óleo santo sobre suas memórias dolorosas, que Jesus Cristo toque seus corações com seu amor incondicional, que encontrem na família da Igreja o acolhimento que não tiveram em seus lares biológicos. São Miguel, há mães que choram por filhos que já partiram desta vida, levados prematuramente por doenças, acidentes ou violência. A dor da perda de um filho é indescritível. É uma ferida que nunca cicatriza completamente. É um vazio que nada neste mundo pode preencher. Como continuar vivendo quando se perde um pedaço de si mesmo? Como encontrar sentido na vida quando aquele que representava o futuro, a esperança, a continuidade da família, já não está mais aqui? Ó São Miguel, vós que sois o anjo que acompanha as almas até o céu, assegurai a essas mães angustiadas que seus filhos estão bem, que estão na presença de Deus, que um dia haverá reencontro glorioso. Dai-lhes consolo sobrenatural, uma paz que ultrapassa todo entendimento humano, forças para continuarem caminhando até que chegue sua hora de também atravessar o véu. Arcanjo protetor, a família sendo destroçadas pela separação dos pais. Os filhos se tornam vítimas inocentes de divórcios traumáticos, obrigados a escolher entre pai e mãe, arrastados para tribunais, usados como armas nas batalhas entre adultos que um dia se amaram, mas agora se odeiam. Essas crianças crescem com feridas profundas, com dificuldade de confiar, de estabelecer relacionamentos saudáveis, carregando culpa que não é delas. São Miguel, rogai ao Senhor pela cura dessas famílias fragmentadas. Onde for possível, que haja reconciliação entre os cônjuges. Onde não for possível restaurar o casamento, que ao menos haja civilidade, que os pais coloquem o bem-estar dos filhos acima de suas mágoas pessoais, que a criança não seja privada do amor de nenhum dos dois. Comandante Celestial, trago diante de vós a dor dos filhos rebeldes, daqueles que deliberadamente escolheram caminhos contrários aos ensinamentos recebidos, filhos que abandonaram a fé em que foram criados, que ridicularizam os valores cristãos, que vivem em pecado aberto, desafiando Deus e desprezando as súplicas dos pais. Como é doloroso ver alguém que amamos se perdendo, afundando cada vez mais em trevas, e não poder fazer nada além de orar. Os pais sentem-se fracassados, questionam onde erraram, revivem mentalmente cada decisão, tentando identificar o momento em que tudo começou a dar errado. São Miguel, vós que nunca desistis de lutar pela salvação das almas, ensinai-nos a nunca desistirmos de nossos filhos. Mesmo quando pareça impossível, mesmo quando anos se passem sem nenhuma mudança, que continuemos orando, jejuando, intercedendo, confiando que um dia a graça de Deus tocará aquele coração endurecido. Glorioso São Miguel, a angústia no coração de pais que veem seus filhos lutando contra doenças graves, câncer infantil, doenças raras, condições genéticas sem cura conhecida. Como é cruel ver uma criança sofrer, passar por tratamentos dolorosos, perder a infância em hospitais. Os pais trocariam de lugar com os filhos sem hesitar, prefeririam 1000 vezes sofrer eles mesmos do que ver seus pequeninos padecendo. Ó poderoso intercessor, levai ao trono da misericórdia divina o clamor desses pais desesperados. Que o grande médico estenda sua mão curadora sobre essas crianças. Se for da vontade soberana de Deus operar o milagre da cura física, que assim seja, e toda a glória seja dada a Ele. Se não for, concedei forças sobrenaturais para atravessarem o vale da sombra da morte com dignidade,
paz e esperança na vida eterna. São Miguel Arcanjo, clamai misericórdia por todos os pais que falharam, que cometeram erros graves na educação de seus filhos, que deixaram marcas dolorosas por sua impaciência, dureza excessiva, palavras destrutivas proferidas em momentos de raiva. Quantos adultos carregam cicatrizes emocionais causadas por pais imperfeitos? Quantos cresceram se sentindo inadequados, não amados, não desejados? Rogai ao Senhor que cure essas feridas geracionais, que quebre cadeias de abuso e negligência, que transforme histórias familiares marcadas por dor em testemunhos de restauração e graça. Que os pais reconheçam seus erros, peçam perdão aos filhos, e que os filhos encontrem em seus corações graça para perdoar, compreendendo que seus pais também eram humanos falhos, fazendo o melhor que podiam com os recursos emocionais que tinham. Poderoso defensor, há adolescentes contemplando o suicídio, jovens que perderam a esperança, que não veem razão para continuar vivendo. A pressão da sociedade, o bullying, as cobranças excessivas, a sensação de inadequação alimentada pelas redes sociais, tudo isso cria um peso insuportável sobre ombros jovens. São Miguel, vós que sois guardião das almas, protegei especialmente esses jovens vulneráveis. Colocai ao redor deles anjos da guarda extras, removei de seus caminhos oportunidades de se fazerem mal, inspirai-lhes pensamentos de esperança, mostrai-lhes que a vida vale a pena, que há futuro luminoso aguardando, que suas dores presentes são temporárias, mas a eternidade é para sempre. Tocai o coração dos pais para que percebam os sinais de alerta, que tenham conversas profundas com seus filhos, que busquem ajuda profissional quando necessário, que nunca subestimem um pedido de socorro por menor que pareça. Amém. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Senhor de todas as coisas visíveis e invisíveis, prostro-me diante de vosso trono de glória infinita, acompanhado pelo glorioso São Miguel Arcanjo, para clamar com toda a força de minha alma, pela proteção sobrenatural sobre meus filhos e toda a minha descendência. Vós que formastes o homem do pó da terra, e soprastes em suas narinas o fôlego da vida, vós que nos criastes à vossa imagem e semelhança, olhai com misericórdia para estas criaturas, vossas que são meus filhos. Eles não me pertencem, Senhor, são vossos, emprestados a mim por um breve tempo para que eu os guie nos caminhos da justiça e da verdade. Reconheço minha insuficiência para tamanha responsabilidade, por isso clamo, vinde em meu auxílio, ó Deus, apressai-vos em socorrer-me. Senhor Jesus Cristo, Verbo eterno que se fez carne e habitou entre nós, vós que, sendo filho de Deus, experimentastes também ser filho humano, sujeito à autoridade de José e Maria, vós que crescestes em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, abençoai meus filhos com este mesmo crescimento harmonioso. Que cresçam não apenas fisicamente, mas intelectual, emocional e espiritualmente. Modelai seus caracteres segundo o vosso modelo perfeito, assim como o Pai Celestial declarou sobre vós: este é meu Filho amado em quem me comprazo, que ele possa olhar para meus filhos e alegrar-se com o que vê. São Miguel Arcanjo, vós que servistes ao Cristo encarnado, protegendo a Sagrada Família durante a fuga para o Egito, protegei também minha família das ameaças de nossos dias. Espírito Santo de Deus, Consolador prometido por Jesus, fogo divino que desceu sobre os apóstolos no dia de Pentecostes, derramai vossos santos dons sobre meus filhos. Dai-lhes o dom da sabedoria, para que busquem as coisas do alto e não as da terra. Dai-lhes o dom do entendimento, para que compreendam as verdades da fé e vivam segundo elas. Dai-lhes o dom do conselho, para que tomem decisões acertadas em todos os momentos de suas vidas. Dai-lhes o dom da fortaleza, para que resistam às tentações e perseverem no bem mesmo quando for difícil. Dai-lhes o dom da ciência, para que conheçam a criação e, através dela, elevem-se ao Criador. Dai-lhes o dom da piedade, para que amem a Deus, acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmos. Dai-lhes o dom do temor de Deus, para que jamais o ofendam deliberadamente. São Miguel Arcanjo, guerreiro invencível que age sempre em união com o Espírito Santo, sede canal da graça divina para minha família. Santíssima Trindade,
um Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Invoco o vosso santo nome sobre minha casa, sobre cada membro de minha família, sobre cada descendente meu até a 1000ª geração. Que o nome do Pai nos cubra com sua providência amorosa, que o nome do Filho nos redima de todo pecado e nos reconcilie com o céu, que o nome do Espírito Santo nos santifique e nos transforme à imagem de Cristo. Selai minha família com o sangue precioso de Jesus, derramado na cruz do Calvário para nossa salvação. Que este sangue santo seja muralha intransponível contra os ataques do maligno, que seja antídoto contra todo veneno espiritual, que seja fonte de cura para todas as enfermidades. São Miguel Arcanjo, vós que estáis constantemente diante da Trindade Santíssima, contemplando a glória divina, conduzi minhas orações até este altar celestial. Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, vós que fizestes alianças eternas com os patriarcas e prometestes abençoar suas descendências, fazei também aliança comigo e com minha casa. Assim como dissestes a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoai minha família, para que sejamos bênção para muitos. Assim como protegestes Isaque do sacrifício e providenciaste o cordeiro substituto, protegei meus filhos de todo perigo mortal, e providenciai sempre um caminho de escape nas tentações. Assim como lutastes com Jacó e o abençoastes, apesar de suas falhas, lutai com meus filhos quando se rebelarem, mas não os deixeis ir sem antes abençoá-los. Mudai seus nomes, mudai suas naturezas, transformai-os de enganadores em príncipes de Deus, como fizestes com Jacó que se tornou Israel. São Miguel Arcanjo, vós que sois príncipe de Israel, protegei aqueles que são o Israel espiritual, o povo da nova aliança. Senhor Deus, invoco sobre meus filhos as bênçãos que Moisés pronunciou sobre as tribos de Israel, que sejam abençoados na cidade e no campo, abençoados ao entrar e ao sair, abençoados no fruto do ventre, quando tiverem seus próprios filhos, abençoados no trabalho de suas mãos. Que suas despensas estejam sempre cheias, que não conheçam necessidade, que emprestem e não tomem emprestado. Fazei deles cabeça e não cauda, colocai-os em cima e não embaixo. Mas acima de todas as bênçãos materiais, concedei-lhes as bênçãos espirituais, fé inabalável, esperança que não decepciona, amor que nunca falha. São Miguel Arcanjo, vós que conduziu o povo de Deus pelo deserto, conduzi meus filhos através do deserto desta vida até a terra prometida celestial. Deus Pai amoroso, assim como o pai da parábola esperou pacientemente pelo retorno do filho pródigo, esperai por meus filhos, se eles se desviarem. Mantende sempre a porta aberta, a luz acesa na janela, o banquete preparado, e quando eles voltarem arrependidos, corrompidos pelo mundo, sujos de pecado, sem nada de valor para oferecer, correis ao encontro deles, abracei-os, beijai-os, vesti-os com as melhores roupas, colocai anéis em seus dedos, sandálias em seus pés, e celebrai seu retorno. Não permitais que se tornem como o filho mais velho, cheios de amargura e legalismo, servindo por obrigação e não por amor. São Miguel Arcanjo, vós que conheceis o coração do Pai, fazei-nos conhecer também este amor incondicional, esta misericórdia sem limites, esta alegria diante de cada pecador que se arrepende. Senhor Jesus, bom pastor que deixa as 99 ovelhas em segurança para buscar a uma que se perdeu, buscai meus filhos se extraviarem. Percorrei montanhas e vales, enfrentai tempestades, atravessai desertos, mas encontrai-os e trazei-os de volta ao aprisco seguro. Carregai-os sobre vossos ombros, quando estiverem exaustos demais para caminhar. Curei suas feridas com óleo e vinho, guiai-os a águas tranquilas e pastos verdejantes. Restaurai suas almas, conduzi-os por veredas de justiça, por amor do vosso nome. Mesmo que caminhem pelo vale da sombra da morte, não temam mal algum, porque vós estáis com eles. Vossa vara e vosso cajado os consolem. São Miguel Arcanjo, vós que sois pastor sob as ordens do sumo pastor, ajudai na busca e resgate das ovelhas perdidas da casa de Israel. Espírito Santo, fogo purificador, queimai em meus filhos tudo que não é de Deus.
Queimai o orgulho, a vaidade, a sensualidade, a ganância, a preguiça, a ira descontrolada, a inveja corrosiva. Purificai-os como o ouro é purificado no cadinho, removei todas as impurezas, todas as escórias, até que resplandeçam com o brilho da santidade. Mas fazei-o com misericórdia, ó Senhor, porque são frágeis, vasos de barro que se quebram facilmente. Não permita que o fogo da purificação os destrua, mas que os refine e fortaleça. São Miguel Arcanjo, vós que empunhais a espada flamejante, participai desta obra de purificação, cortando tudo o que precisa ser cortado, cauterizando feridas para que não infeccionem. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa, vós que concebestes Jesus virginalmente pelo poder do Espírito Santo, vós que o acompanhastes desde a manjedoura até o Calvário, vós que o vistes morrer na cruz e ressuscitar glorioso, tomai meus filhos sob vosso manto maternal. Assim como Jesus do alto da cruz vos entregou João dizendo: mulher, eis aí teu filho, entrego-vos também meus filhos. Sede mãe deles, como sois mãe de toda a igreja. Ensinai-os a amar vosso filho, como vós o amastes. Guardai-os de todo mal, como guardastes o menino Jesus dos soldados de Herodes. São Miguel Arcanjo, vós que tendes particular devoção à Virgem Maria e lhe prestais permanente homenagem, levai minha família até ela, que é caminho seguro para Jesus. São José, castíssimo esposo de Maria, pai adotivo de Jesus, guardião da Sagrada Família, protetor da Igreja Universal, terror dos demônios, intercessor nas causas impossíveis, colocai minha família sob vossa proteção paternal. Vós que sustentastes com o trabalho de vossas mãos o Filho de Deus e sua Santíssima Mãe, ensinai-me a sustentar minha família com dignidade e honestidade. Vós que fostes modelo de pai, orientai-me na educação de meus filhos. Vós que defendestes Jesus e Maria de todos os perigos, defendei também minha família dos inimigos visíveis e invisíveis. São Miguel Arcanjo e São José, poderosa dupla protetora, une vossas forças em favor de minha descendência. Ó Deus eterno e infinito, clamo a vós do mais profundo de meu ser. Não permita que nenhum de meus descendentes se perca eternamente. Salvai-os, Senhor, por vossa infinita misericórdia. Usai todos os meios necessários para conduzi-los ao céu. Se for preciso aflição para quebrarem o orgulho, que venha a aflição. Se for preciso deserto para aprenderem dependência total de vós, que atravessem o deserto. Se for preciso perderem tudo para descobrirem que vós sois o único tesouro que vale a pena, que percam tudo, mas que encontrem a vós. São Miguel Arcanjo, príncipe glorioso, lutai por cada alma de minha família, como lutastes contra Lúcifer, com toda a vossa força angelical, e não permita que nenhuma caia no abismo eterno. Amém. Glorioso São Miguel Arcanjo, chegamos agora ao momento sublime desta oração, onde meu coração transborda de gratidão antecipada por todas as bênçãos que sei que Deus derramará sobre minha família através de vossa poderosa intercessão. Mesmo antes de ver com os olhos físicos as respostas às minhas súplicas, já agradeço pela fé que me permite crer no invisível, confiar no impossível, esperar contra toda esperança. Sei que neste exato momento, enquanto elevo esta oração ao céu, exércitos angelicais sob vosso comando estão sendo mobilizados para proteger cada membro de minha descendência. Anjos guardiães estão recebendo instruções específicas, fortificações espirituais estão sendo erguidas ao redor de minha casa, muralhas de fogo divino estão sendo estabelecidas que nenhum demônio ousará atravessar. São Miguel, deposito nas vossas mãos angelicais toda a minha família. Cada filho, cada neto, cada bisneto, até as gerações que ainda não nasceram, confio todos à vossa vigilância constante. Selai cada um deles com o sinal da cruz santa. Marcai suas testas com o sangue redentor de Jesus Cristo. Vestiu-os com toda a armadura de Deus, para que possam resistir nos dias maus. Cingi seus lombos com o cinto da verdade. Revesti seus peitos com a couraça da justiça. Calçai seus pés com a prontidão do evangelho da paz. Fazei-os tomar o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Colocai em suas cabeças o capacete da salvação
e em suas mãos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Assim equipados espiritualmente, meus filhos serão invencíveis diante de qualquer ataque do adversário. Poderoso arcanjo, profetizo sobre minha descendência palavras de vida e não de morte, de bênção e não de maldição. Profetizo que meus filhos serão grandes no reino de Deus, que suas vidas serão faróis de luz em meio às trevas deste mundo, que suas vozes proclamarão as verdades eternas do Evangelho sem medo ou vergonha. Profetizo que serão cabeça e não cauda, que estarão em cima e não embaixo, que serão prósperos em tudo que colocarem suas mãos para fazer, porque o Senhor os abençoará. Profetizo cura completa sobre toda doença hereditária, quebra de toda maldição geracional, rompimento de toda corrente que tentou aprisionar minha linhagem. Declaro que minha família é livre, redimida, santificada pelo sangue do Cordeiro. E vós, São Miguel, sede testemunha celestial destas declarações proféticas. Fazei com que se cumpram na terra, assim como são estabelecidas no céu. Defensor celestial, creio firmemente que nenhum mal prevalecerá contra meus filhos, porque maior é aquele que está neles do que aquele que está no mundo. Creio que 1000 poderão cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas a eles nada atingirá, porque habitam no esconderijo do Altíssimo e descansam à sombra do Onipotente. Creio que nenhuma arma forjada contra eles prosperará, e que toda língua que se levantar para acusá-los será condenada. Creio que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Creio que vós, São Miguel, como comandante supremo das hostes angelicais, haveis designado incontáveis anjos para guardarem meus filhos em todos os seus caminhos, que os sustentem nas mãos para que não tropecem em pedra alguma. Esta é minha fé inabalável, fundamentada nas promessas infalíveis da palavra de Deus. São Miguel Arcanjo, visualizo o futuro glorioso que Deus preparou para minha descendência. Vejo meus filhos caminhando em santidade, seus lares estabelecidos sobre a rocha que é Cristo, suas famílias sendo modelo de amor e fidelidade. Vejo meus netos sendo criados no temor do Senhor, frequentando a igreja com alegria, memorizando as Escrituras, desenvolvendo intimidade genuína com Deus desde tenra idade. Vejo minha linhagem se multiplicando não apenas numericamente, mas em virtude e em influência para o bem. Vejo gerações futuras olhando para trás e dizendo: naquele momento, quando nosso antepassado fez esta oração poderosa com São Miguel Arcanjo, tudo mudou. Ali começou uma nova história para nossa família. Ali foram quebradas as cadeias do passado e estabelecidas as fundações de um futuro abençoado. Glorioso Príncipe Celestial, agradeço antecipadamente pelos milagres que ainda hei de testemunhar. Agradeço pela cura que virá, pela libertação que está a caminho, pela transformação que já começou no mundo espiritual e logo se manifestará no mundo natural. Agradeço porque sei que meus filhos que hoje estão distantes de Deus, um dia voltarão arrependidos e renovados. Agradeço porque tenho certeza de que a juventude confusa de hoje se tornará a liderança cristã madura de amanhã. Agradeço porque creio que o adolescente rebelde se tornará um homem de Deus poderoso. Agradeço porque confio que a filha que hoje chora encontrará alegria plena no Senhor. Agradeço porque aguardo com expectativa o dia em que toda a minha família estará reunida não apenas na terra, mas eternamente no céu, adorando juntos ao redor do trono de Deus. São Miguel, assim como Ana consagrou seu filho Samuel ao Senhor, e ele se tornou grande profeta em Israel, assim consagro meus filhos ao serviço divino, que suas vidas não sejam vividas para si mesmos, mas para a glória de Deus. Que sejam instrumentos úteis nas mãos do Mestre, prontos para toda boa obra. Se Deus os chamar para serem sacerdotes, que respondam generosamente. Se forem chamados à vida religiosa consagrada, que não hesitem. Se forem chamados ao matrimônio cristão, que construam famílias santas. Se forem chamados a profissões seculares, que sejam sal da terra e luz do mundo em seus ambientes de trabalho. Qualquer que seja a vocação específica de cada um, que a vivam com excelência, integridade e amor, sendo sempre testemunhas autênticas de Cristo ressuscitado. Arcanjo protetor, renovo hoje e todos os dias minha aliança com Deus,
em favor de minha família. Comprometo-me a manter o altar familiar, a reunir minha casa para a oração diária, a ensinar meus filhos nos caminhos do Senhor quando nos sentarmos em casa, quando caminharmos pelo caminho, quando nos deitarmos e quando nos levantarmos. Comprometo-me a ser exemplo vivo do Evangelho, sabendo que minhas ações falam mais alto que minhas palavras. Comprometo-me a nunca desistir de orar, mesmo quando as circunstâncias parecerem desesperadoras, mesmo quando anos se passarem sem mudanças visíveis. Como Mônica orou por Agostinho durante décadas até vê-lo convertido e tornar-se um dos maiores santos da Igreja, assim perseverarei em intercessão até ver a salvação de toda a minha casa. E vós, São Miguel, sede meu companheiro constante nesta jornada de fé, fortalecendo-me quando fraquejar, animando-me quando desanimar, lembrando-me das promessas divinas quando a dúvida ameaçar. Comandante celestial, oro não apenas por minha família biológica, mas por toda a família humana. Que todas as famílias da terra sejam abençoadas, que todos os lares sejam transformados em pequenas igrejas domésticas, que todas as crianças cresçam conhecendo o amor de Deus Pai. Oro especialmente pelas famílias em situação de vulnerabilidade, as que sofrem pobreza extrema, as que vivem em zonas de guerra, as que são perseguidas por sua fé, as que estão sendo destruídas pelas drogas, pela violência, pela imoralidade. Levantai vosso estandarte sobre elas, São Miguel. Defendei os fracos, protegei os inocentes, vingai os oprimidos. Derrubai os tronos dos tiranos que destroem famílias. Confundi os planos daqueles que promovem ideologias anti-família. Frustrai as agendas do inferno, que visam corromper a instituição sagrada do matrimônio e da família estabelecida por Deus, desde o princípio. Glorioso São Miguel Arcanjo, ao concluir esta oração, meu coração está em paz. A tempestade interior se acalmou, porque lancei toda a ansiedade sobre aquele que cuida de mim. Deixo nas vossas mãos todos os meus filhos, todas as minhas preocupações, todos os meus medos. Sei que estão seguros porque estão sob vossa proteção. Sei que serão bem-sucedidos porque Deus tem bons planos para eles. Sei que cumprirão seus destinos porque foram criados com propósito divino. Não mais viverei atormentado pela angústia, mas descansarei na confiança de que o pastor de nossas almas jamais perde nenhuma de suas ovelhas. Viverei em gratidão constante, louvando a Deus antecipadamente pelas vitórias que ainda não vi, mas que sei que virão. São Miguel Arcanjo, em vosso santo nome e no nome poderosíssimo de Jesus Cristo de Nazaré, crucificado, morto e ressuscitado, declaro toda a minha família livre de toda a opressão demoníaca, curada de toda a enfermidade, liberta de todo o pecado que escraviza, restaurada em todas as áreas. Nenhum principado, nenhuma potestade, nenhum dominador deste mundo tenebroso, nenhuma força espiritual da maldade nos céus tem qualquer direito sobre nós, porque fomos comprados por preço, o sangue precioso do Cordeiro de Deus. Estamos selados com o Espírito Santo da promessa, marcados como propriedade exclusiva de Deus. Pertencemos ao reino da luz, somos cidadãos do céu, membros da família de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Príncipe da milícia celestial, que esta oração seja como incenso suave, subindo até o trono de Deus, que seja memorial eterno diante do Altíssimo, que seja muralha espiritual, protegendo minha descendência através das gerações. Cada palavra aqui pronunciada está registrada nos céus. Cada lágrima derramada está guardada no odre divino. Cada suspiro de meu coração foi ouvido pelo Pai amoroso. Nada se perdeu. Tudo tem valor eterno. E assim como esta oração não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual foi enviada, assim também as bênçãos de Deus sobre minha família se cumprirão plenamente. O que Deus prometeu, Ele é poderoso para cumprir. O que Ele começou, Ele completará. A boa obra iniciada será aperfeiçoada até o dia de Cristo Jesus. Glorioso São Miguel Arcanjo, concluo entregando-vos minha família com total confiança. Velai por eles dia e noite. Guardai suas entradas e saídas, seu deitar e levantar. Protegei-os enquanto dormem. Guiai-os enquanto acordados. Afastai todo o perigo de seus caminhos, toda a cilada de seus passos.
Inspirai-lhes pensamentos santos, desejos puros, palavras edificantes, ações justas. Conduzi-os sempre para mais perto de Deus e nunca para longe dele. E quando chegar o momento do encontro definitivo com o Criador, que vós mesmo, como anjo psicopompo, acompanheis suas almas até a presença gloriosa de Deus, apresentando-as lavadas e purificadas pelo sangue do Cordeiro, dignas de entrarem nas mansões celestiais, preparadas desde a fundação do mundo. Glorioso São Miguel Arcanjo, guerreiro invencível das batalhas celestiais, retorno à vossa presença, com renovada confiança, para aprofundar ainda mais minha súplica pela proteção divina sobre toda a minha descendência. Vós que fostes escolhido por Deus para ser o defensor especial de seu povo, o guardião das almas que buscam a santidade, o terror dos demônios que tremem ao ouvirem vosso nome, estendei vossas asas poderosas sobre minha árvore genealógica completa, desde as raízes mais profundas de meus antepassados até os frutos mais distantes de gerações futuras que ainda virão ao mundo, que todos estejam cobertos pela proteção angelical que emana de vossa presença gloriosa. Sei que o Senhor Deus estabeleceu hierarquias celestiais para o governo do universo, e vós ocupais posição suprema entre os anjos, sendo príncipe e comandante de todos os exércitos do Altíssimo. Portanto, com a autoridade divina delegada, tendes poder para ordenar legiões angelicais que se posicionem estrategicamente ao redor de cada membro de minha família. São Miguel, clamo especialmente pela cura profunda das feridas emocionais que marcam minha linhagem familiar. Quantas dores foram transmitidas de geração em geração como heranças malditas. A vós, que sofreram traumas de guerra e transmitiram medos paralisantes aos seus filhos. Pais que cresceram em lares violentos e sem querer repetiram padrões de agressividade com suas próprias crianças. Mães que nunca foram amadas e não sabem demonstrar afeto genuíno. Ciclos viciosos de rejeição, abandono, abuso que se perpetuam porque ninguém teve coragem ou conhecimento para interrompê-los. Mas hoje, neste momento sagrado, pela vossa intercessão poderosa, junto ao grande médico das almas, decreto o fim de todos esses ciclos destrutivos. A partir de agora, minha família não mais será definida pelas dores do passado, mas pelas promessas do futuro que Deus preparou. Que o Espírito Santo de Deus desça como pomba de paz sobre cada mente atormentada, cada coração partido, cada espírito esmagado em minha descendência. Poderoso arcanjo, invoco vossa proteção especial sobre a saúde física de meus filhos e netos. Nos tempos atuais, tantas enfermidades novas surgem, doenças que nossos antepassados nem conheciam. Vírus modificados, bactérias resistentes, poluentes ambientais que atacam o organismo, alimentos contaminados que envenenam lentamente. Colocai ao redor de cada corpo físico de minha família uma cápsula de luz divina que filtre e neutralize toda toxina, todo agente patogênico, todo elemento nocivo antes que possa causar dano. Que o sistema imunológico de cada descendente meu seja fortalecido sobrenaturalmente, funcionando com eficiência máxima para combater toda a ameaça à saúde, especialmente sobre as crianças pequenas, tão vulneráveis a doenças infantis. Derramai unção especial de proteção. Afastai delas meningite, pneumonia, doenças respiratórias graves, acidentes domésticos, quedas perigosas. Que cresçam fortes, saudáveis, vigorosas, com ossos resistentes, órgãos funcionando perfeitamente, mentes alertas e corpos ágeis. São Miguel, sei que muitas das enfermidades que afligem as famílias têm origem espiritual. Demônios de enfermidade são enviados pelo príncipe das trevas para destruir vidas, encurtar destinos, impedir que pessoas cumpram seus propósitos divinos. Quantos jovens promissores foram ceifados prematuramente por doenças misteriosas? Quantos líderes que fariam diferença no reino de Deus foram neutralizados por enfermidades crônicas? Mas vós, guerreiro celestial, tendes autoridade suprema sobre todo espírito maligno. Vosso simples olhar faz legiões inteiras de demônios fugirem aterrorizadas. Vossa espada flamejante corta toda a corrente demoníaca, desfaz toda a amarração espiritual, rompe todo o pacto das trevas. Portanto,
Ordeno em vosso santo nome e no nome de Jesus Cristo, que todo espírito de enfermidade seja expulso de minha família agora, que toda programação satânica de morte prematura seja cancelada, que toda sentença de destruição pronunciada por feiticeiros seja anulada. Minha família pertence a Deus, está selada com o sangue de Cristo, e nenhum demônio tem direito legal sobre nós. Defensor celestial, oro pela proteção específica das mentes de meus filhos. No mundo atual, a batalha mais intensa acontece no campo mental. Através de telas brilhantes, imagens sedutoras, mensagens subliminares, filosofias enganosas, o inimigo bombardeia constantemente as mentes jovens, tentando moldá-las segundo seus propósitos perversos. Pornografia que vicia e distorce a sexualidade saudável. Ideologias que confundem identidades. Relativismos que destroem fundamentos morais. Materialismos que aprisionam em busca insaciável de posses. Niilismos que roubam sentido e propósito. São Miguel, colocai capacetes de salvação sobre a cabeça de cada membro de minha família. Que suas mentes sejam fortalezas inexpugnáveis, onde somente pensamentos puros, nobres, verdadeiros possam habitar. Dai-lhes o dom do discernimento espiritual para identificarem mentiras, mesmo quando apresentadas de forma atraente. Que sejam como os bereanos, que examinavam tudo e retinham o que era bom, rejeitando o falso por mais popular que fosse. Glorioso arcanjo, intercedei pela proteção da pureza e santidade de meus filhos. Vivemos numa geração onde a impureza é glorificada, onde a promiscuidade é incentivada, onde a imoralidade é celebrada como liberdade. Desde muito cedo, crianças são expostas a conteúdos sexuais inadequados, que roubam sua inocência. Adolescentes são bombardeados com mensagens que banalizam o sexo, reduzindo-o a mero prazer físico desprovido de compromisso, amor verdadeiro ou sacramento. Mas eu reivindico pureza para minha descendência, que meus filhos sejam diferentes, separados, santos como Deus é santo, que guardem seus corpos como templos do Espírito Santo, não os profanando com imoralidade sexual, que esperem pacientemente pelo cônjuge que Deus preparou, resistindo às pressões sociais para se conformarem com padrões mundanos. São Miguel, assim como protegestes a virgindade de Maria Santíssima contra qualquer ataque ou calúnia, protegei também a pureza de meus filhos, até que cheguem ao matrimônio santo abençoado por Deus. Príncipe Celestial, clamo por proteção especial contra os acidentes que poderiam tirar a vida ou mutilar meus filhos. Tantos jovens morrem em acidentes de trânsito, afogamentos, quedas fatais. Tantas crianças sofrem queimaduras graves, intoxicações, lesões permanentes por descuidos momentâneos. Mas eu creio firmemente na proteção angelical. Creio que Deus ordena a seus anjos que guardem meus filhos em todos os seus caminhos, sustentando-os nas mãos para que nem sequer tropecem em pedra. Visualizo anjos guardiães marchando ao lado de cada filho meu, desviando-os de perigos iminentes, alertando-os de riscos invisíveis, intervindo sobrenaturalmente quando necessário. Se um carro desgovernado vier em direção a eles, que anjos o desviem no último segundo. Se estiverem à beira de um precipício, que mãos angelicais os segurem. Se fogo ameaçar queimá-los, que sejam preservados como os 3 jovens na fornalha de Nabucodonosor. São Miguel, que vossos anjos auxiliares sejam tão numerosos ao redor de minha família, quanto o exército celestial que cercou Eliseu, quando o servo teve os olhos abertos para ver. Comandante dos exércitos de Deus, erguei muralhas de fogo ao redor das casas onde moram meus filhos. Que demônios não possam entrar para perturbar o sono, enviar pesadelos, semear discórdia, provocar doenças. Que toda casa habitada por minha descendência seja território consagrado ao Senhor, marcada com o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas, como no Egito, quando o anjo destruidor passou, mas poupou as casas marcadas. Que haja nos lares de meus filhos atmosfera celestial, presença manifesta do Espírito Santo, paz sobrenatural, que desafia as circunstâncias externas. Que sejam lugares de refúgio espiritual, onde qualquer pessoa que entrar sinta o amor de Deus, onde o nome de Jesus seja pronunciado com reverência, onde a Bíblia seja lida e obedecida,
onde a oração seja praticada diligentemente. Abençoai cada cômodo dessas casas, que nos quartos haja descanso reparador, que nas salas haja comunhão familiar alegre, que nas cozinhas haja fartura de alimentos, que nos banheiros haja higiene e saúde, que nos quintais as crianças brinquem seguras. São Miguel Arcanjo, oro pela proteção financeira de meus filhos, que não conheçam miséria, fome, necessidade extrema, que tenham trabalho digno, salários justos, estabilidade econômica. Protegei-os de falências, desempregos prolongados, dívidas esmagadoras, golpes financeiros. Dai-lhes sabedoria para administrar bem os recursos que Deus prover, sem desperdiçar nem acumular avaramente, mas sendo generosos com os necessitados. Que sejam como José do Egito, prósperos mesmo em tempos de crise, tendo sempre o suficiente não apenas para si, mas também para ajudar outros. Abençoai o trabalho de suas mãos, fazendo-os produtivos e criativos em suas profissões, que encontrem favor diante de empregadores e clientes, que sejam promovidos não por bajulação, mas por competência e integridade, que suas empresas prosperem quando empreenderem. Afastai deles a ganância, que é raiz de todos os males, mas concedei-lhes prosperidade santa, que é bênção do Senhor. Glorioso protetor, intercedei também pelos casamentos futuros de meus filhos, que cada um encontre o cônjuge perfeito que Deus preparou desde a fundação do mundo. Que não se deixem seduzir por beleza física superficial, mas busquem caráter piedoso, coração voltado para Deus. Afastai deles relacionamentos destrutivos, namoros que não vêm de Deus, paixões enganosas que levariam a casamentos desastrosos, que esperem com paciência o tempo certo, nem se casando prematuramente, nem postergando por razões egoístas. E quando chegarem ao altar, que façam votos sagrados diante de Deus e os cumpram fielmente até que a morte os separe. Que construam famílias sólidas fundamentadas na rocha que é Cristo. Que sejam esposos e esposas, conforme Efésios 5, amando-se como Cristo amou a igreja. Protegei seus matrimônios contra adultério, divórcio, frieza afetiva, rotina que mata o romance. Mantende acesa a chama do amor através dos anos. Amém. Poderoso São Miguel Arcanjo, prossigo clamando por cura profunda para todas as áreas da vida de meus filhos e descendentes. Não apenas cura física de enfermidades corporais, mas cura integral que restaura o ser humano por completo, espírito, alma e corpo. Vós que estáis constantemente diante do trono de Deus, onde fluem os rios de água da vida, de onde procede toda a cura verdadeira, sede canal dessa graça restauradora, fluindo do céu para a terra, que as feridas emocionais sejam cicatrizadas pelo toque suave do Espírito Santo, que as memórias traumáticas sejam curadas não através do esquecimento, mas pela ressignificação redentora que transforma dor em testemunho, tragédia em triunfo, cicatrizes em condecorações de batalhas vencidas. Há filhos meus que carregam marcas invisíveis aos olhos humanos, mas dolorosamente reais, rejeição vivida na infância quando foram preteridos por irmãos, quando não corresponderam às expectativas paternas, quando se sentiram inadequados comparados aos outros. São Miguel, rogai ao grande psicólogo das almas, Jesus Cristo nosso Senhor, que desça às profundezas do inconsciente de meus filhos, aqueles lugares escondidos onde residem dores não elaboradas, traumas reprimidos, emoções congeladas. Que Ele ilumine com sua luz divina os porões escuros da psique, onde monstros interiores se escondem aterrorizando. Medo da rejeição que faz meus filhos viverem em constante necessidade de aprovação externa. Medo do abandono que os impede de se apegarem genuinamente por receio de perder. Medo do fracasso que os paralisa, impedindo que tentem realizar seus sonhos. Medo da intimidade que os mantém isolados dentro de muralhas protetoras. Todos esses medos são cadeias forjadas pelo inimigo na fornalha do inferno para aprisionar os filhos de Deus. Mas a perfeita caridade lança fora o medo. Que meus filhos experimentem o amor incondicional do Pai Celestial de forma tão profunda, tão real, tão transformadora que todos os medos sejam expulsos de seus corações. Que saibam no mais íntimo de seus seres que são amados incondicionalmente,
aceitos plenamente, valorizados infinitamente aos olhos de Deus. Defensor celestial, clamo por cura das feridas causadas por palavras destrutivas, pronunciadas sobre meus filhos ao longo de suas vidas. Palavras têm poder criativo ou destrutivo. Quantas crianças cresceram ouvindo que eram burras, feias, incapazes, que nunca chegariam a lugar nenhum. Essas palavras malditas atuam como profecias autorrealizáveis, moldando a autoimagem, limitando o potencial, determinando fracassos futuros. Mas agora, pela autoridade que Cristo me concedeu como pai e mãe espiritual, eu revogo toda palavra negativa já pronunciada sobre minha descendência. Cancelo toda sentença de fracasso, toda profecia de miséria, toda declaração de maldição. Em lugar das mentiras, declaro verdades divinas sobre meus filhos. São inteligentes porque têm a mente de Cristo. São belos porque foram criados à imagem e semelhança de Deus. São capazes de todas as coisas naquele que os fortalece. Terão futuro próspero porque Deus tem planos de paz e não de mal para eles. São Miguel, gravai essas verdades libertadoras nos corações de meus filhos, que se tornem a nova narrativa de suas vidas. Glorioso arcanjo, intercedei pela cura dos vícios que aprisionam alguns membros de minha família. Vícios químicos devastadores, álcool que destrói famílias, drogas que matam lentamente, cigarros que corroem a saúde, vícios comportamentais sutis mas igualmente destrutivos, pornografia que perverte a sexualidade, jogos de azar que levam à ruína financeira, compras compulsivas que geram dívidas impagáveis, redes sociais que roubam tempo e cultivam vaidade, vícios emocionais que escravizam, codependência que mantém relacionamentos tóxicos, necessidade doentia de controlar tudo e todos, perfeccionismo que nunca satisfaz, vitimismo que se recusa a assumir responsabilidade. Todos esses vícios têm raízes espirituais. São demônios específicos que se agarram às pessoas e sugam suas vidas. São Miguel com vossa espada flamejante, cortai as correntes que prendem meus filhos a esses vícios, expulsai os demônios de vício para fora de minha família, que sejam lançados no abismo eterno e nunca mais retornem, e onde o vício deixou vazios, que o Espírito Santo preencha com seus frutos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Príncipe da milícia celestial, rogo por cura das doenças mentais que afligem tantas pessoas em minha árvore genealógica. Depressão que rouba a alegria de viver, ansiedade que antecipa catástrofes imaginárias, transtorno bipolar que leva de extremo a extremo, esquizofrenia que fragmenta a realidade, toque que escraviza em rituais sem sentido. Sei que algumas dessas condições têm componentes biológicos, desequilíbrios químicos no cérebro que precisam de tratamento médico adequado. Não sou contra a ciência. Deus a criou para benefício humano. Mas também sei que há dimensões espirituais nessas enfermidades mentais que a medicina sozinha não alcança. Há opressões demoníacas, há feridas da alma que se manifestam em sintomas psiquiátricos. Portanto, clamo por cura integral, que meus filhos tenham acesso aos melhores tratamentos médicos, aos medicamentos eficazes, às terapias competentes, mas que simultaneamente recebam cura espiritual, libertação de opressões, restauração interior profunda, que corpo e alma sejam curados em perfeita harmonia. São Miguel Arcanjo, há em minha família histórico de suicídios que me aterroriza. Já perdi parentes que tiraram a própria vida em momentos de desespero profundo. O suicídio é tragédia indescritível que deixa feridas permanentes nos que ficam. Culpa por não terem percebido os sinais, raiva pela escolha feita, dor insuportável da perda. E há o terror constante de que isso se repita, de que seja tendência genética, de que outros familiares tomem a mesma decisão fatal. Mas eu decreto: chega de suicídios em minha linhagem. O espírito de morte não tem mais permissão para operar em minha família. Ordeno em nome de Jesus Cristo que todo pensamento suicida seja expulso das mentes de meus descendentes, que nunca cheguem a tal nível de desespero, que sempre encontrem razões para viver, esperança para continuar, ajuda quando precisarem. Colocai, ó São Miguel,
guardas angelicais especiais sobre aqueles de meus familiares que estão em risco, que passam por depressão profunda, que têm pensamentos sombrios. Não os deixei sozinhos nem por um instante. Inspirai-lhes buscar ajuda, conectai-os com pessoas que possam apoiá-los, afastai de seus alcances quaisquer meios de se ferirem. Guerreiro celestial, oro pela cura de relacionamentos rompidos dentro de minha família. Irmãos que não se falam há anos por brigas antigas, pais e filhos separados por mágoas profundas, primos distantes por ciúmes e competições, famílias inteiras divididas por heranças disputadas, palavras duras que nunca foram perdoadas, ofensas pequenas que cresceram até se tornarem muralhas intransponíveis. Que tristeza ver uma família destruída pelo orgulho. São Miguel, quebrai esse orgulho diabólico que impede reconciliações. Abrandai corações endurecidos, criai oportunidades de diálogo sincero, inspirai pedidos de perdão e concessões de perdão, que o amor cubra a multidão de pecados. Que a família volte a se reunir, primeiro nas ocasiões especiais, depois regularmente, até que os laços sejam completamente restaurados. A vida é tão curta, São Miguel. Não permita que pessoas que deveriam se amar desperdicem anos preciosos, alimentando ódios que apenas envenenam suas próprias almas. Poderoso arcanjo, intercedei pela cura das enfermidades crônicas que roubam qualidade de vida. Há membros de minha família sofrendo com diabetes que não se controla, hipertensão resistente a medicamentos, artrites que causam dores constantes, problemas cardíacos que limitam atividades, insuficiências renais que exigem diálise, cânceres que voltam depois de tratamentos. É tão doloroso ver pessoas amadas definhando lentamente, perdendo capacidades, tornando-se dependentes. Sei que Deus pode curar instantaneamente. Sei de milagres documentados onde tumores desaparecem, onde órgãos se regeneram, onde o impossível médico acontece. Peço esses milagres. Suplico curas sobrenaturais. Mas se não for a vontade soberana de Deus operar dessa forma, peço ao menos que conceda a meus familiares enfermos graça para suportar o sofrimento com dignidade, tratamentos médicos eficazes que minimizem sintomas, qualidade de vida maximizada dentro das limitações e, sobretudo, crescimento espiritual através do vale da aflição. Que a doença não os afaste de Deus, mas os aproxime. Que suas fraquezas físicas revelem a força espiritual. Que seus testemunhos de fé em meio ao sofrimento toquem corações e levem outros a Cristo. Invencível São Miguel Arcanjo, enquanto a batalha espiritual se intensifica nestes últimos tempos, redobro minha súplica pela proteção militar angelical sobre toda a minha descendência. Sei que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. O adversário está furioso porque sabe que seu tempo é curto e intensifica seus ataques contra famílias cristãs, tentando destruir de toda forma possível. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E vós, São Miguel, sois comandante supremo das hostes celestiais, general invicto de incontáveis batalhas contra as trevas. Sob vosso comando estão miríades de anjos guerreiros, cada um deles mais poderoso que todos os demônios juntos. Mobilizai essas forças celestiais em defesa de minha família. Estabelecei perímetro de segurança espiritual, que demônio nenhum possa atravessar. Posicionai sentinelas angelicais em pontos estratégicos. Designai esquadrões especiais de anjos protetores para cada membro vulnerável de minha família. Glorioso arcanjo, venho especificamente suplicar proteção contra as maldições geracionais que tentam se perpetuar em minha linhagem familiar. Há pecados dos pais sendo visitados até terceira e quarta gerações, não porque Deus seja injusto punindo filhos por erros paternos, mas porque consequências naturais de escolhas erradas se estendem através do tempo, afetando descendentes. Avós que praticaram o ocultismo abriram portas espirituais para demônios entrarem na família. Bisavós que fizeram pactos com entidades malignas venderam não apenas suas almas, mas potencialmente a de seus descendentes. Antepassados que acumularam riquezas através de injustiças trouxeram maldição financeira sobre gerações futuras.
Mas Jesus Cristo na cruz quebrou toda a maldição. Ele se fez maldição por nós, para que recebêssemos a bênção de Abraão. Portanto, pelo sangue redentor de Cristo, decreto quebra de toda a maldição geracional sobre minha família. Cancelo todo o pacto demoníaco feito por antepassados. Fecho toda a porta espiritual aberta no passado. Expulso todo demônio que se considera com direito de operar em minha linhagem. São Miguel, sede testemunha e executor desta sentença espiritual. Defensor celestial, protegei, especialmente meus filhos contra os ataques de feitiçaria, magia negra, macumbas e trabalhos espirituais malignos. Há pessoas movidas por inveja, ciúme ou maldade pura que contratam feiticeiros para enviar maldições contra famílias inteiras. Fazem despachos em encruzilhadas, enterram bonecos com fotos, enviam demônios designados para destruir. Essas práticas são reais e perigosas, não são superstição ignorante. O próprio Paulo enfrentou Bar Jesus, mago que se opunha ao Evangelho. Mas o poder de Deus é infinitamente superior. Nenhuma magia pode prevalecer contra aqueles que estão cobertos pelo sangue de Jesus. São Miguel, vós que sois terror dos feiticeiros, confundi suas artes enganosas. Devolvei sobre suas próprias cabeças os males que tentaram enviar. Inutilizai seus trabalhos malignos. Que todos os despachos sejam anulados, todos os amarramentos sejam desfeitos, todos os demônios enviados sejam expulsos e lançados ao abismo. Colocai escudo de fogo celestial ao redor de minha família que reflita de volta à fonte todo ataque espiritual. Se você rezou comigo até aqui, creia com toda a sua fé. São Miguel Arcanjo já está dentro da sua casa neste momento. Ele está curando o que estava doente, libertando o que estava preso e colocando seus filhos e toda a sua descendência sob uma proteção divina que o mal não pode romper. A partir de hoje, nenhuma inveja, doença ou maldição vai tocar a sua família, porque a espada de São Miguel está erguida sobre o seu lar. A bênção começou a agir, e nada poderá impedir o mover de Deus na sua vida. Por isso, faça parte dessa corrente de fé. Se inscreva agora neste canal, ative o sino para receber novas orações todos os dias. Curta este vídeo para fortalecer esta corrente espiritual. Escreva nos comentários: minha família está protegida por São Miguel Arcanjo. E compartilhe esta oração com 3 pessoas da sua família ou nos grupos do WhatsApp, para que essa proteção alcance outras casas também. Que São Miguel cure, proteja e abençoe você, seus filhos e toda a sua descendência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.